Queridos, graças e paz, boa noite. Nós então chegamos ao final dessa série de 5 mensagens que tratam acerca de 5 atitudes que mudarão a sua vida. Hoje é a última. Começamos no início de janeiro e agora, início de fevereiro, então, nós estamos concluindo o nosso desejo. Não era matar o tempo de vocês durante as férias, era realmente trazer algum ensino que fosse relevante. Mas vamos então falar sobre 5 atitudes que mudarão a sua vida, as que nós já falamos nas semanas anteriores. Primeiro, seja bondoso. Repita comigo. Seja bondoso. Você conseguiu aprender alguma coisa com isso durante esse período de um mês, ser um pouco mais bondoso? Segunda atitude, tenha bons hábitos. Vamos lá? Repetindo? Tenha bons hábitos. Pergunta aí para o amigo, para o seu irmão do lado aí. Você teve algum bom hábito? Escovou os dentes hoje? Tomou banho? Terceiro, valorize o que é importante. Vamos repetir? Valorize o que é importante. Você aprendeu que existem coisas que nós realmente precisamos valorizar? Que fazem parte da nossa vida, dizem o que nós desejamos, o que escolhemos, são os nossos valores. Quarto, vá à luta. Semana passada nós falamos sobre isso. Não adianta só ficar ouvindo, nós temos que partir para a luta, para a ação. Chega de ouvir, nós precisamos fazer. Ouvir é importante, o ensino é importante com certeza, mas se o ensino não vai além do que você ouve, ele não tem valor nenhum. Você precisa colocar o que você ouviu em prática. Mas então vamos fazer uma introdução e eu queria começar com uma pergunta. Você confia em alguma coisa ou alguém? Por exemplo, quando eu era pequeno, eu ouvi uma história de que o Brasil tinha sido descoberto por acaso. Todo mundo já ouviu essa história. Quando então, aí depois de alguns anos, eu descobri que isso era mentira. E, pasmem, todos os historiadores já sabiam disso, só não queriam falar. Que realmente o Brasil, em 1500, já era conhecido, inclusive tinha mapas com o nome Brasil. Né? Quer dizer, eu confiei tanto naqueles livros de história, no professor Hamilton, que me obrigava a copiar mapas e mapas e mapas, tudo à mão, para depois descobrir que o Brasil não foi descoberto daquela maneira, que tudo aquilo era mentira. É o quê? Confiança. Mas você confia primeiro no poder executivo? Quando eu falo poder executivo, eu coloquei a foto da nossa presidente. Presidenta não, presidente está no português, pode ser presidenta? Pode. Agora, se ela fosse governadora, ela ia gostar de ser chamada de governanta? Não, então é presidente. Eu coloquei a foto da presidente Dilma porque ela representa, né, o poder executivo, mas pode ser o governador. Vocês confiam na nossa digníssima governadora, que era, voltou a ser, deixou de ser, depois voltou a ser, depois, pronto. Não confia? No nosso prefeito? Então você confia agora, todo dinheiro que você gasta, uma parte dele vai pelo imposto para investir nas obras que o governo, o poder executivo tem. Você diz, eu não confio na Dilma, mas você sustenta o governo dela. Mesmo não tendo escolha. Você confia no poder legislativo, seja ele senadores, deputados ou vereadores? As leis que existem no nosso país são feitas por eles. E nós sustentamos o salário, pagamos o que essas pessoas recebem todo mês e não é pouco, não é barato. Você confia neles? Você também confia e acredita no poder judiciário? Aí estão as fotos dos excelentíssimos senhores ministros do Supremo Tribunal Federal. Você acredita que realmente todo o juiz é incorruptível? Que eles julgam a causa dos ricos da mesma maneira como julgam a causa dos pobres? Que um processo de uma pessoa rica que tem um interesse econômico dura ao mesmo tempo que de uma pessoa pobre? Você acredita nisso? Você confia neles? Você também confia na urna eletrônica? Já parou para pensar nisso? Quando você vai votar, você confia que o voto que aparece na tela é o voto registrado na urna? Deixa eu falar um negócio para você, eu andei pesquisando muito isso de um tempo para cá, até porque minha formação na faculdade é em ciência política, então a gente tem que ter um pouco do domínio sobre esse assunto.
Mas a urna eletrônica que o Tribunal Superior Tribunal Eleitoral, o STE do Brasil, diz que é a melhor do mundo, é simplesmente a pior do mundo. É mentira, viu, gente? O Supremo Tribunal Eleitoral mente para a gente quando diz que essa urna é boa. Ela é a pior do mundo. Fora o Brasil, somente a Índia usa ela, porque na maioria dos países essa nossa urna ela foi considerada inconstitucional. Essa urna é considerada a urna chamada de primeira geração. Por quê? Porque ela não oferece voto impresso, você só vê na tela. Agora, pasmem, né? Qualquer celular xing-ling é touchscreen, por que você ainda tem que usar botão nela? Qualquer celular xing-ling, você compra na feira da Alecrim, R$50, é touchscreen. Você vai na urna eletrônica do Brasil, é no botãozinho, aquele negocinho. Já existem chamadas urnas de terceira geração, que são muito melhores do que essa. E por que elas são boas? Porque além do voto na tela, você tem a cédula de papel que diz e prova em quem realmente você votou. Então, não se iluda, essa nossa urna é a pior que existe no planeta Terra em todos os tempos, em todos os momentos. É a mais fácil de ser fraudada. Eu não estou dizendo que já houve fraude eleitoral por cada urna, eu estou dizendo que é a mais fácil de ser fraudada. Isso todos os especialistas e engenheiros de informática dizem, não sou eu que estou dizendo não. Vamos lá, você confia nos Correios? Que aquela encomenda que você solicitou pela internet vai chegar num tempo razoável? Eu andei pesquisando essa semana e descobri a diferença entre o Correio do Japão e o Correio do Brasil. No Correio do Japão você marca dia e hora para ele ir na sua casa entregar a sua encomenda. Aqui você tem que dar a sorte de estar no dia e na hora que o correio vai passar. Então, a entrega demora 20 dias, você tem que esperar 20 dias e passar os 20 dias em casa, esperando que o correio realmente venha. Você confia na nossa mídia? Seja SBT, eu botei só 3 exemplos aí, SBT, Record e Rede Globo. Você confia que o que eles falam para você é verdade? O jornal, as stories, os documentários. E você confia na propaganda? Você realmente acha que a Xuxa ela tem essa pele bonita na idade que ela tem porque ela usa Monange? O segredo da Xuxa é usar Monange, por isso que ela tem quase 60 com um corpo de 30. Ela toma aquele banho de Monange, chega a ficar branca, né? Você realmente acredita que o cigarro ele lhe propicia uma vida mais prazerosa, uma sensação de liberdade, de status, né? Aquela importância social é bonito, mas é o que a mídia antigamente, eu lembro, passava. Você realmente acredita que a cerveja, ela vai lhe dar aquele domingão maravilhoso, na praia, cheia das gatinhas ao redor, né? Você não vai ficar bêbado, você não vê bêbado em comercial de cerveja, vê só na curtição, né? Não vê ninguém batendo carro, ninguém morrendo, ficando tetraplégico por causa do acidente, é tudo muito legal. É tudo festa, se a vida lhe dá quadrado, você devolve redondo. Tem esse negócio, né? E essa do Axie, para mim, é a mais triste hoje. O Axie é a mentira do começo ao fim. Teve uma agora do Axie, porque eu acho que propaganda é o seguinte, ele parte de 2 princípios. Vai do menor até o maior. O menor, eles acham que você é uma pessoa muito inocente, que não tem muito discernimento. Eles partem desse princípio. Ou então, em alguns momentos, eles acham que você é um imbecil completo. É o que a Axie faz. Porque a Axie acha que se alguém lhe roubar a beleza, passa a sua beleza para cá. E você ficar de tal maneira irreconhecível, quando você entrar no carro, vai entrar a sua esposa, ou a sua namorada, sei lá, ela vai olhar para a sua cara e não vai identificar você, vai identificar o seu cheiro. É um cachorro? E a Axie faz isso. Eu não sei se algum rapaz aqui já tentou atrair alguma serva de Deus usando Axie. Já viu aquele negócio, o cara passa Axie, aí vem mulher de todo canto, cai mulher do céu. Eu nunca tentei essa tática, nem foi preciso. E também você acredita que o segredo dos cabelos da Gisele Bündchen é usar o shampoo da Pantene? Que ela realmente, a única coisa que ela faz para manter os cabelos maravilhosos é usar shampoo Pantene. Dá para confiar? Ora, obviamente, não dá para confiar. E quanto mais eu estudo, e a gente sabe dessas coisas, mais fica difícil assistir televisão. A verdade é essa. Você vê cada barbaridade. Teve uma agora que eu até chamei meu amor para ver, e depois que você ouviu o que eu vou falar, não sei se você já percebeu,
sua visão sobre esse comercial vai ser diferente para sempre. Tô bem, tô zen, passei para a faculdade com o Enem. Não tem essa, né? Primeiro, você não passou na faculdade por causa do Enem, você passou porque você estudou. Fosse vestibular, Enem, você passou porque você estudou, a verdade é essa. E segundo, no finalzinho, tem assim, uma porta quebra, outra porta quebra, uma porta quebra, e vai abrindo um bocado de porta, e tem duas portinhas no final, uma é do Suzutec e outra é da Cotas. Quem sai do Cotas? Uma ruiva. Eu não sabia que tinha cota para ruiva. Mas, veja a propaganda. Agora, como é que eu penso? Eu acho que o cara, quando estava fazendo a propaganda, aquela negra, que é que sai do Suzutec, ela era para sair da Cotas. Só que quando eles vão dizer que nós somos preconceituosos, bota ela para sair do Suzutec e bota a ruiva para sair da Cotas. Perceba como é que não é isso? Quer dizer, sem querer, o próprio cara da propaganda ele foi preconceituoso, porque cotas existem para pessoas, né, que são identificadas como afrodescendentes. É verdade? Mas, enfim, não dá para confiar em propaganda de televisão. Então, queridos, nem ciência, nem dinheiro e nem religião. O que faz o mundo funcionar é a confiança. O mundo é mundo porque nós confiamos nas coisas, nas pessoas, nas instituições. Se não fosse isso, não haveria a sociedade como nós conhecemos. Por exemplo, fazer uma perguntinha básica aqui. A Terra que gira em torno do Sol ou o Sol que gira em torno da Terra? Não, vamos lá. Existe uma lógica, desde Kepler, a Terra gira... Você já teve uma visão de perspectiva lá do espaço para ter certeza disso? Por que você chegou a essa conclusão? Você já viu alguma foto de algum satélite que tirou distante do Sol o suficiente que pegasse em perspectiva, num campo aberto, todos os planetas e o Sol no meio, e ele girando ao redor do Sol? Algum vídeo? Ninguém. Alguém? Ninguém. Gente, só para falar, eu acredito que a Terra gira em torno do Sol e não ao contrário. Por favor, daqui a pouco vão dizer que eu estou dizendo o contrário. Mas a questão é, nós nunca vimos isso e confiamos. Agora, se eu perguntar para você, quando você olhar para o céu, quem é que está girando? Aparentemente, quem gira é o Sol e não a Terra. Aparentemente é. Você vê a Terra parada e o Sol olha, não é o movimento que o Sol faz, e a Lua também faz. Mas nós confiamos. É o quê? Tudo é confiança. Quando você vai no seu médico, ele fala, olha, esse teu dedo que está preto é uma mão encravada. Compete a você confiar na palavra daquele médico ou não. Entendeu? Como você confia ou não. Então eu estou dizendo isso porque eu acredito que a atividade mais importante da nossa vida é a questão de confiança. Então, queridos, qual é nosso tema? Qual é a nossa segunda atitude que vai mudar a nossa vida? Confie em Deus. O meu convite para você essa noite, a quinta atitude que vai mudar a sua vida é confie em Deus. Então vamos lá. Por que confiar em Deus? Primeiro, confie em Deus por ser Ele quem Ele é. Ele é Deus. Veja o que diz o Salmo 46, versículo 10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então a primeira razão para você confiar nele é porque Ele é Deus. Primeiro, Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é onipotente. Tudo que existe no planeta, tudo que existe fora do planeta, as coisas visíveis, invisíveis, todas as leis da natureza, tudo que existe, absolutamente tudo, até mesmo aquelas questões que são imateriais, como o tempo, o amor, e tudo que existe foi criado por Deus. Ele é o Criador de todas as coisas, então a primeira razão pela qual você deve confiar é que Ele realmente criou. Outra questão, Ele conhece absolutamente tudo, Ele é o que a gente chama de onisciente. Deus, Ele sabe de tudo o que aconteceu, tudo o que está acontecendo e tudo o que acontecerá. Ele sabe. Antes mesmo, diz a Bíblia, que a sua palavra chegue à boca, Deus a conhece toda. Você não precisa falar para que Deus sabe o que está no seu coração. Ele, antes sequer dos seus pensamentos serem formados no seu coração e na sua mente, Ele já sabe o que passa dentro de você. Ele é onisciente, mas não só isso. Ele está em todos os lugares do universo.
Nós chamamos isso de onipresença. Ele está em todos os lugares. Então Deus não é aquele daquele corinho antigo que tinha nas igrejas. A fila é bem menor, de madrugada, irmão, a fila é bem menor, muita gente está dormindo, pouco crente está orando, com sua face no pó. Quer dizer, tem fila para chegar diante de Deus? Não existe isso, é uma música boba, é besteira, é bobagem. Porque Deus está em todo lugar, Ele consegue ouvir todas as pessoas e atender a cada uma delas em todo o tempo. E é interessante que diz que Deus, Ele conhece todas as estrelas do céu e chama cada uma pelo seu nome. Eu não sei o nome que Deus deu para o sol, mas Ele conhece o nosso sol e conhece os milhares e milhões de sóis que existem no universo. Então eu posso confiar nele porque Ele é Deus. Segundo, confie em Deus por Ele ter feito o que fez. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Olha o convite de 1 Pedro, você confia em Deus, não porque Ele vai fazer, mas pelo que Ele já fez por você. Deus, Ele tem dado provas de que Ele merece ser o alvo da nossa confiança maior. Ele sustenta a sua criação. Tudo o que Ele fez está existindo hoje porque Deus mantém, porque Deus sustém. É um sistema criado por Deus que tem como propósito prover subsistência e existência plena para suas criaturas. Confie em Deus por Ele ter feito o que Ele fez. Romanos 8,32 diz: Ele nos deu Cristo, acaso também nos dará com Ele todas as coisas? Por quê? Eu posso confiar em Deus, porque Ele deu o que tinha de mais precioso, que era o seu Filho. E se Ele não poupou por mim o seu Filho, Ele também me dará tudo aquilo que eu preciso, porque Ele já me deu o que é mais importante. Deus, Ele tem cuidado de nós, por isso eu posso confiar. Não só isso, vou lhe dar uma terceira razão: confie em Deus pelo que Ele prometeu. Filipenses capítulo 1,6, estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ele prometeu e Ele fará. A obra que Ele começou em mim, Ele há de completá-la, talvez não na maneira que você queira, talvez não na maneira que você espere, mas o que Ele começou, Ele promete, Ele vai cumprir. Enquanto a obra dele não estiver completa, plena, ainda não estará terminado, acabado. João capítulo 10, versículo 28, o Senhor Jesus falou que Ele jamais, nunca nos abandonaria. E Romanos capítulo 10, versículo 11 diz: aquele que nele crer não será jamais envergonhado. Paulo dizendo isso, você crê em Deus, você não vai passar vergonha. Agora não é vergonha daquela música não, viu? Eu vou estar de pé no palco, você vai estar lá vendo a minha vitória. Essa música que fala de vingança pessoal. Deus dá a bênção, então você se vinga da pessoa. A vingança é ver você por cima. Triste, né? Estou plenamente certo, aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la da maneira como Ele falou. Mas então vamos partir, queridos, para o nosso texto dessa noite. Acompanha aí, Provérbios capítulo 16, versículo 9. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Vamos ler todos juntos? O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Nós precisamos entender nesse texto que Provérbios 16, de todos os capítulos de Provérbios, é o que nos fala mais sobre a confiança em Deus. Nesse capítulo, Provérbios 16, nós encontramos um Deus que está no controle de absolutamente tudo. Nós percebemos que o coração do homem traça os caminhos, traça os planos, mas Deus, por sua vez, é quem dá a última palavra. Encontramos em Provérbios 16 um Deus soberano, que cuida de absolutamente todas as coisas. Deus, Ele conhece o coração humano, Ele sabe que o coração do homem planeja, deseja, pensa, reflete, quer, anseia, mas Ele também sabe que muitas vezes o coração do homem é enganoso, pecaminoso
equivocado que muitos, em algumas vezes, a maioria ou todos dos nossos planos são ruins. Então, de maneira sobrenatural, onipotente, onipresente e onisciente, Ele cuida da nossa vida para que nós não tenhamos tudo aquilo que nós estamos querendo. Esse capítulo 16 do livro de Provérbios mostra a Deus como um Deus confiável. Alguém em quem se pode confiar, que não abandona, que não decepciona, que não deixa você na mão, que não lhe lança a própria sorte. Ou como diz versículo 20 do capítulo 16, a confiança do Senhor deixa o homem feliz. O segredo da felicidade não é a felicidade baseada na ausência de problemas, de dificuldades, de lutas. Não é a felicidade baseada em você ter muitos bens, em você fazer tudo o que pode. A felicidade, de acordo com o Provérbios 16, é confiar em Deus. O homem que confia em Deus é um homem feliz. É o que nós encontramos nesse versículo. E nós encontramos também, nesse texto, que o homem traça o seu caminho. É algo muito comum as pessoas planejarem. Existem pessoas muito detalhistas nos seus planejamentos, se preocupam com o planejar, o gerenciar do seu tempo, e outras nem tanto, mas todos nós planejamos em todos os momentos da nossa vida, alguns mais, outros menos, mas todos nós planejamos. Nós entendemos nesse texto que o homem estabelece seus sonhos e desejos na expectativa de que tudo sairá como ele planejou. Quando você planeja, você não planeja para dar errado. Eu vou, mas com certeza vai dar errado. Talvez em algum momento bem pessimista da sua vida você até pense assim, mas quando você planeja, você quer que dê certo. Por mais que às vezes você perceba que o seu planejamento não está tão bom, ou que seus alvos são tão impossíveis que você vai dizer, isso daqui não vai dar certo. Mas todo mundo, quando sonha, quando deseja, quer que saia da maneira como planejou. E ele diz que o coração do homem traça o seu caminho. O coração aqui não é o órgão cardíaco, o nosso músculo cardíaco. Na verdade, é a parte mais interior do homem. É o seu centro, aquilo que representa a sua totalidade. O que ele está dizendo é que quando nós traçamos o nosso caminho, há um apego intelectual, físico e emocional naquilo que estamos fazendo. Estamos traçando o nosso caminho. O nosso coração está envolvido, o nosso exercício mental está envolvido, a nossa força física está envolvida. E perceba que Provérbios 16, versículo 9, não está criticando o fato do homem querer traçar o seu caminho e fazer o seu planejamento. Não há uma crítica feita nesse sentido. Ele não está dizendo que o homem que planeja é pecador, o homem que deseja é pecador, o homem que está se debruçando na sua mesa de trabalho, planejando como será o seu futuro, o futuro da sua esposa, está em pecado porque ele não confia em Deus. Ele não diz isso. Ele está apenas relatando o fato que todos nós sabemos que o coração do homem traça o seu caminho. Isso é, queridos, muito normal. Traçar, planejar, desejar alguma coisa que aconteça de uma maneira bem específica é muito comum. Mas perceba que o texto fala, é o Senhor quem lhe dirige os passos. Apesar do homem planejar, Deus sempre vai executar a sua vontade. Deus, ele não está preso ao seu planejamento, ele não está refém do seu desejo. Quer dizer, nunca é a maneira do homem, é sempre a maneira de Deus. O que é curioso é porque o nosso plano, na verdade, é sempre o plano B, porque Deus, ele tem sempre o plano A. A vontade de Deus, ela sempre se realiza, apesar do homem planejar e desejar de uma maneira completamente contrária. Nós acreditamos que existe uma inadequação entre a vontade de Deus e a vontade do homem, como se ela nunca pudesse andar junto. Como se o homem sempre desejasse alguma coisa e Deus desejasse de maneira contrária. Como se as duas vontades nunca pudessem caminhar lado a lado ou funcionar da mesma maneira. O texto, ele não fala isso. Na verdade, o que se propõe, entendendo
Toda a revelação de Deus é que esses caminhos de Deus e do homem, na verdade, eles devem se encontrar. Não existe problema em planejar. Provérbios capítulo 16 não está dizendo que existe. Não existe problema em planejar. E também não deve existir uma incompatibilidade entre aquilo que planejamos e aquilo que Deus ele quer conduzir à sua vida. Necessariamente não precisa ter uma guerra. É muito possível, é desejável que esses dois caminhos se encontrem e possam funcionar lado a lado. O texto diz que a primeira opção sempre é confiar na maneira como Deus conduz a nossa vida. E é justamente essa confiança, versículo 20, que nos torna pessoas felizes, pessoas que realmente são felizes. Essa foi a nossa exposição. Vamos aprofundar, queridos, um pouco esse tema que é tão importante. Vamos falar sobre características que não dizem que você confia em Deus. Aí você talvez vai estranhar, são 3, talvez você estranhe, pelo menos uma delas você vai ficar um pouco desconfortável. Então, o que não diz que você confia em Deus? Primeiro, não planejar. Você conhece esse cara aí? É o rei da gambiarra, é o rei do improviso, é o MacGyver. Quem tem 40 anos como eu, 41, conhece, assistiu MacGyver, ele consegue fazer uma bomba com clipes de papel e uma goma de mascar. Improviso ou gambiarra não mostram que você confia em Deus, mas apenas que você é irresponsável, imprudente, descuidado e tolo. Isso é falta de planejamento, descuido, tolice. Queridos, não quer dizer que às vezes nós não podemos improvisar, as coisas acontecem de maneira tão repentina que a melhor decisão a ser tomada é qualquer decisão, que a melhor coisa a ser feita é qualquer coisa. Tem aquela história, o que não tem remédio, remediado está, não tem o que fazer. Então, às vezes, nós realmente precisamos improvisar. Mas uma vida, ela não pode ser essencialmente marcada pelo improviso. Ninguém consegue viver uma vida boa, saudável, espiritualmente saudável, se não tiver algum planejamento na sua vida. E, queridos, viver na dinâmica do Espírito não é viver na dinâmica do Espírito ou ser guiado pelo sopro do Espírito não é viver sem pensar no amanhã. Eu vivo na dinâmica do Espírito, estou nem aí. Não vem falar dos seus problemas que eu não vou ouvir. Viver na dinâmica do Espírito não é ser soprado de um lado para o outro, como se alguém que não sabe absolutamente nada da sua vida. Ora, se nós lemos o livro de Atos, se nós lemos, por exemplo, o livro da criação, que nós vamos encontrar planejamento, estratégia. Vai ler Neemias, Esdras, o que você vai encontrar? Estratégia, planejamento, organização, ordem. Então nós não podemos falar que uma pessoa que decide tudo de sopetão, como se, entre aspas, dependesse do Espírito, como se essa pessoa fosse uma pessoa que confiasse em Deus. Nananina, não, isso não é verdade. Segunda característica que não mostra que você confia em Deus: orar muito. Anderson, aí o negócio já deu um nó na minha cabeça. Quer dizer que orar muito não mostra que eu confio em Deus? Perceba, todos os que confiam oram, mas nem todos os que oram confiam. Eu vou repetir para não ficar confuso na tua cabeça. Todas as pessoas que confiam, elas oram, mas nem todas as pessoas que oram realmente confiam em Deus. Deixa eu lhe dar o exemplo dos fariseus. Jesus, ele falando dos fariseus que oravam de pé nas sinagogas, o que ele fala? Nem oração isso é. E eles faziam isso muito em público. Nem oração isso é. Tem gente que faz essa oração do tipo de fariseu, achando que está demonstrando confiança. Na verdade, ele está demonstrando o contrário, ansioso. É tão ansioso que não consegue fazer outra coisa a não ser orar. Não se encontra capaz de resolver o seu problema,
não quer tomar as atitudes que ele precisa tomar, que Deus disse para ele tomar, o que ele faz? Então, vou orar, porque eu não quero fazer, então vamos pedir para Deus fazer, porque ele tem que fazer a responsabilidade dele. Perceba que é uma aparente contradição, pois ao mesmo tempo que alguém pode orar sem nunca deixar de ser ansioso, quem confia em Deus ora para se libertar da ansiedade. Na verdade, o que muda é a postura e o coração de quem ora, e não apenas a oração em si. Quando você ora, você percebe que o teu coração descansa. Quando você ora, você percebe que você dividiu o seu problema com Deus, que agora você pode confiar. Quando você ora, você tem paz. Mesmo sabendo que quem tem que tomar atitude difícil é você. Mesmo sabendo que quem tem que pedir perdão é você. Mesmo sabendo que quem tem que dar o primeiro passo da reconciliação é você. Você ora e o seu coração sente paz nisso. O que é isso? É orar com confiança. Agora, aquela oração de quem ora, querendo convencer a Deus do que Ele quer, isso não é oração de alguém que confia. Não, Senhor, mas olha, perceba, aquela menina é tão bonita, ela só não tem o Senhor Jesus, mas ela é uma menina tão legal. Mas, Senhor, se o Senhor permitir que eu namore com ela, mesmo ela não tendo Jesus, eu prometo que eu vou ao culto todo dia pela manhã, de 5 horas da madrugada, todo dia aquele culto matinal. Isso não é oração de quem confia. Então você pode orar muito e confiar muito pouco. E uma terceira característica que não diz que você confia em Deus é não ser diligente. A confiança em Deus não pode ser desculpa para preguiça ou apatia. Cara, eu estou confiando em Deus. Irmão, já arrumou emprego? Já foi atrás? Já fez currículo? Eu disse, não, estou confiando em Deus. Não pode ser desculpa de alguém que não faz absolutamente nada. Irmão, já está estudando? Eu disse, não, estou confiando em Deus. Deus, Ele sabe que eu preciso passar no Enem. Estou bem, estou zen. Se confiamos em Deus, agimos da maneira que podemos para nos encaixar em seus planos. A verdade é essa, nós agimos, isso é confiança. Trabalhamos intensamente esperando que Deus realize a sua vontade. Por que eu me preparo? Deixa eu dizer uma coisa, os melhores missionários do mundo são os missionários mais bem preparados. Você acha que ser missionário é só ler a Bíblia uma vez, decorar 4, 5, 6 versículos bíblicos, ter coragem de falar com alguém desconhecido, saber fazer um teatro? É você conhecer a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, conduzir. Quando a Bíblia fala de evangelismo, é de você conduzir alguém no Evangelho, você ensinar o Evangelho para aquela pessoa, ensinar a palavra de Deus para aquela pessoa. A gente tem essa visão, diz, não, eu estou na dependência do Espírito e não faz absolutamente nada. Isso não é confiança em Deus. Mas então, o que mostra que você é confiante em Deus? Nós vamos ver então características que vão mostrar que você confia. Primeiro, constrói o seu planejamento com a direção de Deus. Provérbios 16:1, nós passamos por isso. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. A resposta certa dos lábios vem do Senhor. Não está dizendo não faça planos. Ao contrário, planeje com a direção de Deus. Mesmo que você precise em algum tempo abrir mão de alguns pontos para que ele se adeque à vontade de Deus, ainda assim fazer planos é importante. Porque o ouvir a Deus, ele gera prática, atitude e decisão. E essas decisões geram vontades, e essas vontades geram planejamentos. Você quer passar no vestibular. Como você vai fazer isso? Você quer comprar o seu carro, o seu primeiro carro. Como você vai chegar lá? Uma vontade que gera um planejamento. Como você consegue realizar isso se não planejar? Seu planejamento, na verdade, ele deve incluir servir a Deus e glorificar o seu nome. Se o seu planejamento não engloba essas duas atitudes, esses dois pontos, o seu planejamento, ele com certeza não está dentro da vontade de Deus. Servir a Deus e glorificar o nome do Senhor. Então essa é a nossa primeira atitude. Segunda atitude, que mostra que você confia em Deus, segunda característica, coloca cada coisa em seu devido lugar. Efésios 4:28, aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom para que tenha com que acudir ao necessitado. Você quer saber se você confia em Deus? É quando as coisas estão bem estabelecidas na sua cabeça.
quando os seus valores estão corretos. Para que você trabalha? Para sustentar a sua família e para ajudar os que precisam. É uma situação, é um exemplo. Então, quando as coisas estão bem estabelecidas, quando você consegue entender para que cada coisa serve, e você se submete ao que diz a palavra, porque esse valor que nós atribuímos às coisas não é o valor que nós queremos dar, mas é o valor que Deus dá a cada uma delas. Qual é o valor do trabalho, qual é o valor da família, qual a importância da família, qual a importância da igreja, qual a importância dos irmãos, qual a importância da Bíblia, qual a importância da oração. Quando você coloca cada uma dessas coisas no seu lugar e dá o devido respeito, tempo e dedicação a cada uma delas, aí sim você está confiando em Deus. Se Deus disse que é mais importante, é porque realmente é mais importante. Então, você confia em Deus, coloca as coisas nos seus lugares. Terceira característica, não se amargura diante de situações ruins. Abacuque 3,18. Abacuque dizendo, ainda que falte gado no curral, ovelhas no aprisco, e o fruto da oliveira minta. Aí ele diz, versículo 18, capítulo 3, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Abacuque passava pelo período mais negro da história de Israel, pré-invasão. Ele recebeu a promessa de que Israel seria completamente destruída pela invasão, de que as pessoas passariam fome, perderiam entes queridos, suas casas seriam destruídas, suas colheitas roubadas. O que ele fala? Eu vou me alegrar no Senhor Deus da minha salvação. Quem confia em Deus, passa pela luta, passa pela batalha, não esperando a vitória para se alegrar. Ele já se alegra antecipadamente, porque sabe que Deus, Ele está no controle de todas as coisas e tem um propósito para tudo que acontece. Deus, Ele sempre tem razão. E isso traz confiança no coração da pessoa. Um plano pessoal, quando você faz, querido, não envolve sofrimento, luta e decepção. Você já se planejou? E colocou no seu planejamento dor, angústia, decepção, frustração, derrota? Você já fez isso nos seus planos? Já planejou isso para você alguma vez? Semana que vem eu quero sofrer como nunca sofri na minha vida. Planejar, sofrer, dor, sofrimento, angústia. Sabia que Deus às vezes Ele planeja isso para você? Que isso pode estar nos planos de Deus para de alguma maneira lhe ensinar, lhe fazer crescer. A correção de Deus envolve o sofrimento. E o plano de Deus normalmente envolve situações como essas. O nosso plano visa fugir da dificuldade, porque você, quando vai ter determinada atitude, como por exemplo mudar de emprego, você se planeja para que não falte dinheiro na sua casa, para que você não passe por dificuldade. É sempre assim. Ninguém planeja pensando em tudo que vai dar errado. Planeja com o objetivo de que dê errado. Deus, Ele planeja e envolve muito dessas questões. Quem confia em Deus sabe que Ele tem um propósito para cada uma dessas circunstâncias, por isso Ele confia. Uma grande marca de alguém que confia em Deus é que não se amargura diante de situações ruins. Você se amargura diante de situações ruins, então você precisa melhorar a sua confiança. Mas ainda tem outro ponto, 4, aceita a disciplina de Deus. Hebreus 12:6, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Situações adversas podem servir para nos ensinar ou corrigir. A correção de Deus, ela pode ser muito amarga, mas o seu resultado é sempre doce, se nós realmente confiamos nele. Quem confia em Deus não só entende isso, mas aceita alegremente, pois sabe que o Senhor disciplina o filho a quem ama. Então, se você errou, se Deus está lhe disciplinando, fique feliz, porque só quem é disciplinado por Deus é o filho. Quem não é filho não recebe disciplina. O que isso traz? Confiança. Eu sei que eu estou sendo disciplinado por Deus, Ele me ama, então eu posso confiar no que Ele está fazendo. Davi, por exemplo, em 2 Samuel, capítulo 12, quando ele é repreendido pelo profeta Natan em razão do seu adultério,
Ele não se revolta. Ao contrário, ele aceita e se arrepende de tudo o que tinha feito. O que é isso? É confiança. Mas vamos adiante, porque tem mais pontos. Quinto, consegue adorar mesmo nas adversidades. Olha o exemplo de Jó. Jó, ele perde os bens materiais, perde os seus filhos. Ele chega no versículo 21 e fala, e disse, nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ele consegue adorar, mesmo perdendo tudo que tinha, inclusive os filhos a quem amava tanto. Aqui não está querendo, queridos, aqui não está dizendo que o cristão ele entende a razão pela qual ele está sofrendo. Nós sabemos a razão do sofrimento de Jó, porque o livro está escrito, mas ele não sabia. Não está aqui dizendo que você vai entender a razão do sofrimento. Talvez você nunca tenha essa resposta e muito provavelmente você nunca terá. Porque Deus ele lhe permitiu passar por determinadas situações. Mas quem confia em Deus adora porque sabe que Ele está no controle. Como diz Paulo em Filipenses capítulo 4, versículo 11, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sexto, não anda ansioso, Filipenses capítulo 4, versículo 6, não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ação de graça. Não anda ansioso. Quem confia em Deus não anda com ansiedade, com angústia no coração, preocupado, ansioso com o futuro e com a vida. Eu acho muito interessante esse texto por um negócio que ele fala de oração e súplica. Qual a diferença da oração e da súplica? É o que a gente chama de clamor às vezes. Qual a diferença da oração e da súplica? A gente entende que oração é aquele negócio. Senhor Deus, eu quero, Pai, nessa noite pedir que o Senhor abençoe a vida da minha família, dos meus irmãos. Aí como é que é a súplica? Oh, Senhor Deus, abençoa a vida da minha família. Qual que funciona melhor? Perguntas para fazer a nossa cabeça pensar. Qual que funciona? Qual que chega mais rápido no céu? Qual que Deus atende mais rápido? A oração e a súplica. A diferença da súplica para a oração ou do clamor para a oração não está na intensidade como você ora, na força da sua voz, está na disposição do seu coração. Uma coisa é você orar pela sua família, pela saúde da sua família quando ela está bem. Outra coisa é você orar pela saúde da sua família quando a sua esposa está com câncer. Aí vem a súplica, porque o estado do seu coração é diferente. É o que ele está dizendo, tem hora que você ora, tem hora que você tem que suplicar a Deus. Mas em tudo você tem que ter o quê? Ação de graças, agradecer. Mesmo que seja uma doença séria, uma situação complicada. Vamos partir para o sétimo. Nós percebemos que a pessoa confia em Deus quando ela busca conhecer mais a Ele, Efésios 5,17. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual seja a vontade do Senhor. Você quer conhecer. É importante para você saber o que Deus deseja. Nós confiamos em quem conhecemos. Se nós confiamos em quem conhecemos, nós queremos conhecer a Deus. Porque, querendo ou não, a vontade dele sempre vai ser realizada. E, oitavo, obedece a Deus. É importante, não adianta dizer que confia se você não obedece. João 10, 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Essa é a característica mais clara da confiança. Se você confia, você obedece. Se você não confia, você não obedece. Se você confia, você vai seguir o plano de Deus. Você vai aceitar as alterações de percurso que Ele vai fazer em tudo que você planejou. Se você não confia, você vai tomar todos os cuidados para que ninguém, nem Deus, dê pitaco naquilo que você decidiu. Que é isso? Obedecer a Deus. Quem confia é obediente. Agora não é aquela obediência do medo. O cara tem medo, então obedece. O cara tem medo de apanhar, né? Tem filho que obedece pai porque tem medo de apanhar. Não é respeito, é medo. Quem obedece a Deus obedece de maneira grata, feliz, alegre, porque sabe que Ele tem o melhor para cada um de nós.
Vamos então, queridos, dar alguns exemplos. Primeiro, quando a vontade de Deus coincide com a nossa vontade, é a maravilha do sim de Deus. Quer dizer, o que você quer é exatamente o que Deus quer. Olha que coisa, que grata surpresa. Aquela menina bonita, crente que você encontrou na igreja, é exatamente a menina que Deus quer para a tua vida. Eu passei por isso. Muitas pessoas passaram. Aquele emprego que você sonhava, que vai lhe realizar profissionalmente, que vai lhe fazer crescer pessoalmente, que vai abençoar a sua família. Olha, é exatamente o que Deus queria para você. Que bom! Aí você pergunta, Deus, eu aceito ou não aceito esse emprego? O que Deus fala? Sim. Aí você, que maravilha, oh Deus bom, aleluia. Eu vou para o culto de oração contar essa bênção maravilhosa. Porque o nosso desejo, nesse momento é o desejo de Deus, é o que a gente chama de oração respondida. Esse sim se torna uma maravilha. Aquele emprego para ganhar 10 mil reais, olha, você está sofrendo no seu emprego de salário mínimo e alguém lhe descobre o seu talento, diz, querido, quero que você trabalhe na minha empresa, vou lhe pagar 10 mil reais por mês, além de plano de saúde, você vai andar no carro da empresa, vai viajar, vai poder fazer curso, olha que coisa maravilhosa. Senhor, eu aceito. Ele, sim. Oh Senhor, como tu és bom, como tu és maravilhoso. É quando a vontade de Deus coincide com a nossa vontade, mas perceba, se fosse só, estava bom. Quando a vontade de Deus não coincide com a nossa vontade, aí vem o triste sim de Deus. Porque às vezes Deus fala sim para as coisas que a gente não quer. Senhor, afasta de mim este cálice, mas seja feita a tua vontade. O que o Pai disse para o seu filho Jesus? Sim, é a minha vontade que você passe pelo sofrimento. Às vezes o sim de Deus é tão duro quanto não. Quando a vontade de Deus não coincide com a nossa vontade, essa é a parte mais difícil de confiar nele. Quando o nosso desejo não é o desejo de Deus. Quando o que você quer não é o que Deus quer para a tua vida. A oração é respondida de uma maneira que não gostamos. E o sim pode se tornar um grande peso. Sabe aquela proposta de 10 mil reais por mês? Você ganha um salário mínimo e recebe a proposta para ganhar 10 mil. Você diz, Senhor, bom, 10 mil por mês. Vamos pensar um pouquinho? Você ganha 20 mil. Mas isso tira o tempo da tua família, você tem que agir desonestamente. E você pergunta, Deus, eu tenho uma proposta para ganhar 50% do que eu ganho, 10 mil. É da tua vontade? Deus fala, sim. Não era o que você queria ouvir. Mas é o sim de Deus. Não coaduna, não bate, não está de acordo com o que você quer. Mas é aí que a confiança se torna realmente confiança. Não é o seu plano, não é o seu desejo, mas, poxa, Deus, Ele sabe o que está fazendo, Deus, Ele está no controle. Então, nós devemos obedecer a esse sim de Deus, mesmo que seja um sim doloroso, difícil, angustiante, e precisamos alegremente, graciosamente aceitar a vontade de Deus para a nossa vida. Mas, queridos, perceba que em tudo devemos desejar conhecer a vontade de Deus. Desejar, buscar, eu quero saber, eu anseio desejar conhecer a vontade de Deus. Desejar adequar a nossa vida a Ele, ao que Ele quer, não é Deus que tem que se adequar a mim. Eu que tenho que me adequar a Deus, porque o plano de Deus, Ele leva em consideração a eternidade. O meu leva em consideração, no máximo, 50, 60 anos, mas eu não sei o que vai me acontecer amanhã. A gente tem um exemplo triste, né? Esteja em oração pelaquela menina ginasta que se acidentou, é Laís de Souza o nome dela, né? Oi? Laís de Souza, não é isso? E ela planejava participar agora, vai começar essa semana, as Olimpíadas de Inverno. Sofreu um acidente, não sabe nem mais se vai conseguir respirar sozinha. Uma pessoa que o movimento era tudo, agora não consegue mexer nem sequer o pulmão.
que é um movimento involuntário. O plano de Deus. O que Deus tem para ensinar? O que Deus tem para mostrar isso? Eu não sei, talvez nós nunca tenhamos a resposta. Então nós precisamos adequar a nossa vida ao que Ele deseja e não o contrário. Não queira adequar Deus ao que você quer. Ou é da maneira dele ou é da maneira dele. Não pense que espernear, que chorar, que tentar convencê-lo com jejum, com oração, com 50 dias de jejum e oração pelo não sei o quê, fazendo promessa não sei da onde, comprando rosa ungida, levando o travesseirinho para casa ungido, nada vai mudar a vontade de Deus. Absolutamente nada. E 3, procure obedecê-lo integralmente, absolutamente em todas as coisas. Tudo. Obedeça a Deus em tudo o que Ele falar. Vamos então, queridos, partir para a nossa conclusão. Qual problema, planejamento ou expectativa você precisa apresentar a Deus hoje? O plano de Deus é que você caminhe ao lado dele, não distante, e nem que seus planos sejam contrários aos planos dele. Deus, ele quer que você construa a sua vida ao lado dele. Ele deseja lhe conduzir em todos os aspectos da sua existência, mas para isso você precisa confiar. Não existe curso para aprender a confiar em Deus. Eu não estou dando um curso, um workshop para ensinar cristão a confiar em Deus. Não existe curso para isso. Você só consegue desenvolver uma vida de confiança quando você conhece a Deus através da palavra dele. Quando você se relaciona com Deus por intermédio das suas orações. E quando você passa pela experiência da confiança, na sua luta, na sua dificuldade, você aprende que confiar nele é bom nesses momentos. Não há nada que se substitua nesse aspecto a experiência. Confiar a Deus nos momentos de dificuldade, nos momentos bons, nos momentos alegres. Confiar em Deus. Olhar para o seu passado, para a sua história e perceber todas as situações ruins que você vivenciou, que você viveu, e perceber que Deus, ele estava em cada uma delas. A experiência. Mas precisamos, queridos, estar dispostos a correr um risco. A verdade é essa. Quando nós confiamos em Deus, nós precisamos estar dispostos a correr algum risco. Porque confiar em Deus é sempre arriscado. Mas peraí, você disse no começo que você podia confiar em Deus, agora você fala que confiar em Deus é arriscado? Como assim? Eu sempre corro o risco de desobedecer mesmo sabendo a sua vontade. Eu corro o risco de me decepcionar com as minhas atitudes. Eu corro o risco de escolher o que é medíocre, sabendo que Ele deseja para mim aquilo que é bom, perfeito e agradável, como diz Romanos capítulo 12, versículo 2, eu corro esse risco. Eu sei que Deus quer, eu sei o que Deus deseja, que é bom, que é perfeito, que é agradável, mas a minha escolha é medíocre, mas eu corro o risco de escolher o que é medíocre. Mas também, queridos, você, ao confiar em Deus, você corre o risco de se decepcionar. Mas como assim? Você disse no começo que Deus, ele não decepciona ninguém, e você agora diz que eu corro o risco de me decepcionar? Claro, querido. Você pode se decepcionar com você mesmo. Você pode se decepcionar com as suas escolhas. Você pode se decepcionar com o quanto você é precipitado, o quanto as suas escolhas são equívocas, o quanto o seu planejamento é bitolado, é limitado. Você pode se decepcionar, mas uma coisa é certa, Deus, ele nunca vai decepcionar você. Você pode se decepcionar com você mesmo, mas Deus, ele não te decepciona.
Queridos, isso é confiança. É confiar em Deus. E nós precisamos, então, colocar em prática essas 5 atitudes que mudarão a sua vida, e a quinta nós descobrimos hoje. Confie em Deus. Diga para o irmãozinho que está do seu lado aí, querido, confie em Deus. Confia em Deus. Não há decisão melhor a ser tomada do que essa, confiar em Deus. Quais são, então, as 5 atitudes que mudarão a nossa vida? Primeira, seja bondoso. Segunda, tenha bons hábitos. Terceiro, valorize o que é importante. Quarto, vá à luta. E quinta, confie em Deus. São 5 atitudes que podem e vão transformar, mudar a sua vida. Eu não sei o quanto tempo vai levar para isso acontecer, mas se você começar a aplicar essas 5 atitudes na sua vida hoje, com certeza as coisas já vão começar a mudar. Você vai perceber a diferença, as pessoas que vivem, que convivem com você, vão perceber a diferença. Queria só indicar 2 filmezinhos para a gente assistir no finalzinho das férias. Primeiro filme, Lutero, a história de um homem que confiou em Deus, que depositou a sua fé em Deus e desafiou todo o poder da igreja romana para fazer a vontade do Senhor. E nós estamos aqui por causa dele, porque Deus decidiu usar esse homem chamado Lutero. E um outro filme também muito legal, esse filme eu queria ter indicado desde a semana passada, mas não indiquei, vou indicar agora, é o filme Soul Surfer. Parece que no Brasil lançaram com o nome de Alma de Surfista, alguma coisa assim. É a história real de uma família cristã. Essa menina aí eu falei tanto o nome dela que eu vou esquecer. História de Bethany Hamilton. Ela era surfista, sofreu um ataque de tubarão e perdeu o braço. O tubarão dilacerou, arrancou fora o braço dela. Ela tem que reaprender a fazer as coisas que ela gostava, e é uma história muito legal de superação, de confiança em Deus, e do quanto a vida ela pode ter sentido mesmo numa situação tão complexa e complicada. É um filme muito bonito, muito legal de você ver. Queridos, nós então encerramos dessa maneira a nossa série de 5 mensagens. Fico muito feliz. Foi 5 semanas bem trabalhosas para mim, poder orar, pensar, refletir sobre esse tema, desafiador, mais para mim do que para qualquer um de vocês. Essas mensagens, elas estão sendo colocadas, os slides e o texto, nessa página da internet, e o nosso irmão Rodinilson está colocando no YouTube, fazendo esse grande serviço ao reino, colocando no YouTube, ele está editando, está colocando no YouTube, você pode assistir também. Você pode procurar lá 5 atitudes, bota no YouTube 5 atitudes, aí vai um dos vídeos que vai aparecer na listagem, é uma das mensagens, você acessa o canal dele no YouTube e pode então assistir todos esses. Queridos, eu queria agradecer a Deus por esse tempo, a minha oração agora é agradecer a confiança que Ele depositou em mim para poder compartilhar com vocês durante esse tempo, essa mensagem, né? Essa série de mensagens. Foi muito importante, acredito. Eu peço que vocês realmente coloquem em prática tudo o que ouviram, tá bom, queridos? Então eu queria que você curvasse a sua cabeça agora e você orasse ao Senhor não apenas pela mensagem de hoje, pela confiança, mas por todas elas que você ouviu. Se você não ouviu, você pode ir na internet, está lá, você pode ouvir, se você quiser ouvir de novo. O mais importante, queridos, é praticar. Colocar em prática o que você aprendeu durante essas 5 semanas. E que o Senhor realmente nos dê a graça de sermos pessoas bondosas, que temos bons hábitos, que valorizemos o que é importante, estejamos dispostos a ir à luta e, acima de tudo, confiemos em Deus. Tenho certeza que essas 5 atitudes farão de você uma pessoa diferente. Não tenha a menor dúvida. Então vamos orar, queridos, pedindo que o Senhor nos ajude
a obedecer o que Ele falou para todos nós aqui durante esse tempo.